Olá, você que acompanha a gente aqui no podcast Pretoteca, pelo Spotify e todas as plataformas de streaming, também pelo YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Cíntia Martins, mais uma vez aqui iniciando mais um episódio do Pretoteca e dessa vez na companhia de Larissa Alves. Oi, Lari, bem-vinda. Oi, Cíntia, obrigada mais uma vez aqui no Pretoteca, participando com você. É uma honra sempre estar aqui nesse podcast. Sempre maravilhoso aprender com vocês. E essa voz dessa mulher, né, gente? Ela nasceu pro rádio, essa voz radiofônica maravilhosa. Ai, nasceu obrigada. porque você quiser fazer, né? Mas tá maravilhosa no rádio. Exatamente. Bom, Lara, a gente tem mais um convidado especial, porque todos, né, que a gente recebe aqui no Pretoteca são especiais. A gente tem conversado muito com pessoas da antiga geração, né, os nossos ancestrais, e também com quem tem aberto caminhos nos dias de hoje. A gente vai receber um artista muito especial. Ele é ator, está se lançando na música, né? Já trabalhou com todos os tipos desse universo artístico. Esteve em novela, uma que inclusive eu acompanhei muito e sofri, porque ela foi bem no meio da pandemia, Amor de Mãe, e outros trabalhos que ele tem no mundo das artes, né? De novela ainda, podemos falar de Geração Brasil, A Lei do Amor, Segundo o Sol, e também está em cartaz no cinema com o filme Porta ao Lado. É isso, Lari? É isso, vamos falar agora com Dan Ferreira, que já está aqui com a gente. Dan, é um prazer imenso falar com você aqui no Pretoteca. Como vai? Oi, Dan, prazer, viu? Boa noite, prazer imenso. Cíntia, Larissa, muito bom estar aqui com vocês. Vamos trocar essa ideia. Obrigado aí pela apresentação, pela introdução. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos sim, a gente que tá feliz, ele que tá em casa, né, mora no Rio de Janeiro, mas tá em Salvador nesse momento, porque tá trabalhando, né, o povo não para, então tá se sentindo em casa. Agora sim, você me desculpa se eu estiver desatualizada da fofoca, Dan é pai, né, desde dezembro, filho dele com a atriz Jessica Ellen. Eu não vi imagem nenhuma, talvez eu seja uma péssima fofoqueira. Tá todo mundo querendo saber como é que vocês estão, como é que tá o bebê, e quem sabe, né, ver essa carinha preta linda desse bebê por aí. E tá ótimo, aliás, eu tô morrendo de saudade, foi difícil. Esse filme que eu tô fazendo aqui em Salvador era um filme que eu já tinha agendado, a gente tentou, enfim, adiar ao máximo, e aí quando ele fez 3 meses, nasceu no dia 3 de dezembro, no inicinho de março eu vim pra cá, pra poder fazer esse longa. Eu tô morrendo de saudade de casa, falo com ele o tempo todo, o dia inteiro. Doido pra voltar, ver meu neném, pegar ele no colo. É muito bom, né? O maior amor do mundo. Melhor coisa do mundo. É difícil falar com palavras, assim. É uma coisa que só quando você tem um filho, você consegue entender a dimensão desse amor, dessa transformação na vida. E não, você não tá desatualizada não tem foto dele não. Eu tô pedindo foto e eu nem tenho filho, mas se eu tivesse, eu também não mostraria. Só porque a gente gosta de fofocar a vida dos outros, mas não quer ser fofocado, né? Ai, gente, eu já acho que eu seria daquelas mães que mostra tudo. Aquela que não se aguenta, quer mostrar. Muito pequenininho. E o pai tá bobo, mas ele tá né? bem, tá ótimo. Que bom. Eu fico todo bobo de falar dele, assim, porque ele é uma criança muito, muito, muito linda, muito especial. Ele transformou demais as nossas vidas e enfim, é a melhor coisa do mundo. Vamos fazer um episódio só para falar sobre o Mali, né? Porque a Por Larissa tá favor. tentando fazer pergunta aqui e eu não paro de falar da criança. Eu vou deixar a gente começar a falar de trabalho, então, Dan. Vamos lá, Dan. Agora, para já começar falando do Porta ao Lado, né? Protagonista, você que protagonista desse filme, queria saber um pouquinho sobre esse trabalho, né? Esse que estreou dia 9 de março nos cinemas. Então tá aí um trabalho super bacana. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse filme, Dan. Isso, Larissa. A Portalada é um filme que traz uma temática bem atual e acho que um trunfo do filme, para quem ainda não assistiu e vai assistir, para quem já assistiu também, é que é um filme que não traz respostas, assim, ele chega a gente ainda mais perguntas e reflexões sobre as maneiras de se relacionar. E aí, falando especificamente do Rafael, ele é um cara que surgiu, que cresceu num ambiente, né, da nossa sociedade estruturalmente machista, racista e patriarcal, e entende que a maneira de se relacionar e de manter um casamento estável é correspondendo a esses signos de ser um profissional extremamente bem-sucedido, ser um cara bem-sucedido financeiramente,
poder proporcionar à companheira dele bens materiais e conquistas materiais. Então ele acaba não olhando para a relação, não olhando para ele, não olhando para as subjetividades dele, e, e isso traz conflitos. Eu fiquei bastante curiosa de ver o filme, ainda não vi. Mas eu fiquei pensando numa pergunta para te fazer em relação a isso, né? O filme levanta umas questões em relação à monogamia, né? À não monogamia, pelo menos pelo trailer, né? E o que a gente conseguiu ler a respeito. Você disse, né, que o seu personagem, Rafael, é um personagem bastante tradicional, né? E você, na vida real, vive um casamento monogâmico. Eu queria saber o quanto que o Rafael tem de você, o quanto você conseguiu levar um pouco para esse personagem, para trazer essa discussão que é tão real, né? É tão comum nos dias de hoje. E pensando até na consolidação do casal de vocês, né? Você e a Jéssica. A gente, por muito tempo, não tinha uma referência, né, de casais pretos, assim, felizes e tão consolidados, claro, com seus problemas de todo o relacionamento. E a própria Thaís Araújo e o Lázaro Ramos falam bastante disso, né? Não queremos ser o casal preto único. E vocês estão conseguindo furar esse lugar e mostrar uma referência de casal preto bem-sucedido, não falando apenas de dinheiro, né? Mas em relação ao amor, principalmente. No momento em que eu li o roteiro, lá em 2020, eu já percebi que eu e o Rafa, a gente é bem diferente. E acho que o papel do ator é humanizar seus personagens. Mesmo o Rafa sendo uma personagem muito distante de mim, eu conheço pessoas que se parecem com o Rafa, e eu acho que o Rafa é um homem real, um homem comum, um homem atual, por incrível que pareça. Porque a gente às vezes tem a ilusão de que o machismo é uma coisa arcaica, mas o machismo está nas subjetividades do dia a dia, né? Então quando você acha que com bens materiais você pode manter um casamento e, enfim, acho que não ter um diálogo saudável com uma pessoa que você se relaciona, porque você está trabalhando demais, já é uma vertente bem forte do machismo. Eu acho que o Rafa tá nesse lugar de corresponder bem aos anseios sociais, mas não aos anseios da relação dele. E aí, para além disso, eu tenho lua em escorpião. Eu sou uma pessoa que desde cedo Amo pessoas dos me signos, eu também sou. investiga. Isso é inclusive uma coisa que eu fui aprendendo por osmose, assim, muito pela relação da Jéssica, desde o período que a gente era amigo, que ela, enfim, é muito mais ligada em astrologia do que eu, mas fui entendendo que é uma maneira muito eficiente e prazerosa de vocês se conhecendo também. E aí, por ter lua em escorpião, sempre foi uma pessoa que sempre gostei de me investigar, saber o que eu estava sentindo, sempre quis lidar bem com o que eu sentia, com as minhas sensações, as minhas emoções, e tendo muito respeito também pelas sensações do outro, sabe? Então, é claro que é um caminho, isso é bem complexo, mas enfim, estamos aí com a terapia em dia, a gente Importantíssimo. vai se investigando. Eu acho que dos trunfos desse personagem, uma coisa que ele me ensinou é de reafirmar esse valor da verdade, esse valor do autoconhecimento, porque eu acho que é uma coisa que está muito em voga hoje, mas que ainda assim a gente ainda tem um caminho muito grande para percorrer, de se libertar mesmo dessas amarras, principalmente para nós, homens pretos, né? Há um estigma muito forte relacionado à nossa figura, à nossa existência, de força, de virilidade, de manutenção de padrões que foram impostos, sabe, sobre os nossos corpos, as nossas vivências. Eu acho que o compromisso da gente é de se investigar cada vez mais para que a gente seja o máximo da nossa potência, da nossa subjetividade, sabe? Você tinha comentado, né, sobre vocês serem esse casal, né, você e a Jéssica. Sim. Cara, eu acho, Cíntia, que uma coisa muito, muito bonita, assim, da minha relação com a Jéssica, da nossa relação, é que a gente foi amigo durante muitos anos. E muita gente falava que a gente devia namorar e tal, e a gente só se via como amigo mesmo. A gente enfim, a gente já dividiu apartamento,
Eu conheço a Jéssica desde 2012. O primeiro trabalho da gente na televisão foi juntos. E a Jéssica namorou outras pessoas, eu também. A gente sempre foi muito parceiro, muito amigo. Em determinado momento a chave virou, assim. Acho que, por mais que a gente se conhecesse há muitos anos, ah, a gente reinaugurou uma relação, sabe? E o que pauta, assim, a nossa a nossa convivência, o nosso amor, a nossa relação é o diálogo e a vontade de permanecer juntos. É, não é fácil, porque a gente tem muitas coisas em comum e outras não, mas a gente tem muita vontade de ficar junto, sabe? Acho que isso é o primordial. Eu sou filho e fruto de um casal que está juntos até hoje, um casal preto que meus pais têm 33 anos juntos. Que Eles lindo. se conheceram 2 anos antes de eu nascer. Então, eu tive esse exemplo em casa e, pô, é a coisa mais maravilhosa do mundo estar podendo construir uma família com a Jéssica, que é minha companheira, que é meu amor. Eu fico muito feliz, assim, de ter oportunidade e ter o privilégio de ter uma companheira como ela na minha vida, porque é um encontro realmente muito, muito forte, muito poderoso, muito bonito. Que lindo. É É, emocionante, né? nossa, muito lindo mesmo, né? Dan, ainda sobre relacionamento, né? Pegar esse gancho, você vive um casal interracial dentro do filme, né? Na Sim. trama ali, com a atriz Letícia Collin. Eu queria entender ali, como você vê a diferença, você que vive na vida real, né? Vocês são um casal preto, né? Você e a Jéssica. Como você percebeu, assim, as diferenças em relação a um casal interracial, como que você vive? Inclusive, tem algumas discussões no próprio filme sobre isso, né? De gênero, de raça, entre as personagens. Queria saber como foi pra você viver esse casal interracial. Cara, acho que foi uma experiência. Quando a gente. Quando o ator olha um personagem, ele quer viver as questões ali do roteiro, quer humanizar aquelas questões. Eu acho que o trunfo de qualquer casal é ter o diálogo ter o diálogo como recurso diário, sabe? De questões, enfim, seja ele interracial ou não. Mas é claro que a gente, inclusive, fala dessa questão no filme, porque tem um determinado momento, sem dar spoiler, que essa questão fica muito evidente ali. E que o Rafa traz a maneira dele e a personagem da Letícia traz a maneira dela. Uma coisa que eu, enquanto indivíduo, enxergo é que não existe nada mais bonito do que você conseguir compartilhar com a pessoa que você vive uma coisa sem ter que explicar o que é aquela violência. Tendo eles ali, o Rafa e a Mari, como um casal interracial, eu acho que com certeza, assim como os casais interraciais na vida, eles vão enfrentar questões raciais por viverem numa sociedade racista que são do cotidiano e que eles vão ter que lidar com isso. Acho que o filme aponta essa conversa, esse diálogo, esse conflito, sem aprofundar, porque essa não é a questão principal Central, ali né? do filme, mas eu acho que de maneira muito é, eficaz, assim, para que isso também esteja colocado ali, sabe? Para que as pessoas pensem sobre isso também. É, e eu acho que uma coisa que acontece, né? Tem uma cena em que eles estão falando e aí as dores de cada um deles, tanto do Rafa quanto da Mari, acabam ficando mais latentes, mais explícitas pela discussão. Mas eu acho que, e aí eu vou voltar no diálogo, eu acho que a maneira que existe de não chegar num limite a ponto de uma discussão e a gente externar os nossos traumas, as nossas vivências e violências que a gente sofre, é o diálogo sempre, assim. Eu acho que casais interraciais existem, mas agora falando, eu como indivíduo, acho que uma bênção, assim, uma coisa que contou muito pra mim desde o momento em que eu, enfim, como indivíduo despertei para essas questões, é poder compartilhar
coisas, violências, dores, vivências, sem ter que explicar, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que só um casal afrocentrado vai poder, enfim, sentir, viver. Mas eu acho que o filme aponta essa discussão sem aprofundar novamente, porque o propósito do filme, não é a questão central do filme, mas de maneira muito eficaz a ponto das pessoas pensarem sobre isso, sabe? O que é mais violento? Um homem preto que sofre racismo desde sempre, inclusive no âmbito do ambiente de trabalho ou no âmbito social, uma mulher que é silenciada pelo machismo diariamente. Numa relação interracial, essas questões vão estar latentes ali. E eu acho que não é só uma questão de quem sofre mais, sabe? Eu acho que é, que é o propósito desse casal se acolher e tentar ser um ponto de apoio a partir das vivências de cada um. Sem dúvida nenhuma. Ele falou rapidamente, né? Só para a gente deixar aqui para você. A gente trouxe essa discussão sobre amor afrocentrado aqui no Pretoteca. Você pode procurar no YouTube, aqui também nas plataformas de streaming. A gente conversou com o Marcos Luca Valentim, que é um jornalista da TV Globo, e a Elis Regina, que é a esposa deles. Agora são pais de gêmeos. Então, essa força do amor afrocentrado é muito interessante, até com coisas que parecem pequenas para quem está de fora. Mas, por exemplo, entender o processo da trança, que muita gente branca vem perguntar para a gente. Ai, dói, ai, como lava. E dentro de um relacionamento preto você consegue, né, entender como que lava, né? Que é exatamente com shampoo, Exato. como todo mundo faz. Mas enfim, Dan, eu quero falar com você agora sobre mais um passo seu artístico, né? Que te torna um artista completo, que é você mergulhando no mundo da música, pegando aí carona, se é que eu posso dizer assim, com a Jéssica, que é a sua companheira, que também tem um álbum visual lançado há pouco tempo, chama Macumbeira, né? E você está lançando Macumbeira. o Ilá. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né? Explicasse com as suas palavras aí o que significa Ilá. Esse disco é muito bonito, a gente vai aprofundar aqui sobre ele um pouquinho, porque eu ouvi já algumas vezes e tem canções assim que me tocam muito, que passam até pelo que você falou agora da relação com seus pais, enfim. Queria que você falasse um pouquinho, né, desse novo filho que você colocou no mundo agora no começo desse ano. Você falou de. Eu vejo assim mesmo, como segundo filho. Inclusive, o meu primeiro filho, o Mali, foi muito responsável para que eu conseguisse e tivesse coragem de compartilhar essas canções e compartilhar por meio da música isso que estava no meu coração, essas vivências, essas letras. E lá, para quem não sabe, para os Yorubás, é o som, né, do orixá, é o som que o orixá demora um período de tempo para poder anunciar. E aí, como é um disco de rap, tem uma máxima no rap que diz que o artista ele demora o tempo da vida inteira para fazer o primeiro álbum. O primeiro álbum, quando perguntam quanto tempo demorou para fazer, demorou uma vida inteira, porque geralmente a gente quer falar de tudo ali que a gente viveu. E aí, enfim, quis fazer essa analogia com a tradição dos orixás no título do disco, porque de fato eu trago ali as vivências da minha família, coisas que eu vivi na infância. Apesar de ser um disco de rap, tem jexá, tem samba reggae, tem samba, porque são ritmos afro-brasileiros que eu escutei e consumi desde criança, em casa e na cidade que eu nasci, na cidade onde eu cresci, que é o Rio de Janeiro. Então é um disco que eu falo ali dessas vivências. É um disco autoral, todas aquelas letras falam de coisas que eu vivi, ou que pessoas próximas a mim viveram. É uma homenagem à minha família, a maneira que eu. Acho que como ator, a gente está sempre, por mais que a gente empreste o nosso rosto, a nossa sensação e sentimento ali para interpretar um personagem, aquilo foi escrito por alguma outra pessoa. Eu tinha muita necessidade de compartilhar com o mundo coisas que eu tinha escrito, sabe, que eu tinha criado, e coisas que eram importantes para mim que eu ainda não tinha tido a oportunidade de viver em dramaturgia. Então
Desde o momento que eu comecei a escrever essas letras, elas já vieram com música na minha cabeça, e aí desde 2020 eu vinha encontrando o Gabriel Marinho, meu grande amigo e, enfim, produtor musical desse disco, para realizar, e esse ano resolvi compartilhar com o mundo, assim. E eu falei que o Mali foi muito responsável por isso, porque no momento que a gente descobriu que estávamos grávidos, eu pensei, pô, eu tenho que fazer esse disco logo, tenho que botar isso logo no mundo, senão daqui a pouco meu filho nasce, eu vou querer estar perto. O neném demanda, né, muita atenção, muito carinho, muito cuidado. E eu queria viver a paternidade na totalidade. Então, o Mali foi o combustível assim para que eu realizasse o disco o quanto antes dele nascer. O disco saiu depois, mas estava pronto já quando o Mali nasceu. E a Jéssica foi muito, você falou, a Jéssica tem 2 álbuns lançados, né? E ela foi muito responsável por isso, porque desde quando eu comecei a escrever, ela deu muita força assim para eu compartilhar, e a gente fica muito inseguro, né? Eu, enfim, venho construindo um caminho na interpretação, mas desde muito novo sempre quis escrever música, sempre quis desenhar roupa. Tem muitas coisas que eu tenho vontade de fazer, e com o retorno de Saturno também, para voltar aí na astrologia, Amo. eu comecei a pensar, velho, a hora é agora, tem que compartilhar, não dá pra ficar guardando isso pra mim, porque senão você fica frustrado, né? Porque você nunca lança o que você tá a fim de lançar. O meu irmão me falava uma frase também foi muito norte assim para todo o processo do disco, que é: o feito é melhor do que o perfeito. Então, cara, vai do jeito que. E é muito louco, porque eu falo disso nas letras. Então é uma coisa que eu tô compartilhando com o mundo, mas que eu tenho que falar pra mim todo dia, sabe? Faz do jeito que você tá a fim de fazer, compartilha, porque às vezes a gente, e a gente também, né, põe tantas amarras em pessoas como nós, tantos limites. E aí, enquanto artista, também tem uma coisa que, se você é ator, você tem que se estabelecer como ator só. Não dá pra você querer fazer outra coisa, porque aí você não vai conseguir focar. Não, acho que a gente tem que expressar a totalidade da gente. Esse disco é sobre isso, sobre se expressar na totalidade. Fazer e expressar o que você tem vontade, o que toca o seu coração, o que é verdade pra você e pra pessoas que... Isso é bonito também, porque o disco tá aí, tem um mês que eu lancei o disco, e as pessoas têm me escrito coisas lindas, inclusive no âmbito artístico, no sentido de: caramba, conheci o seu trabalho como ator, e aí conheci os seus personagens. A partir do momento que eu escutei o disco, parece que eu conheço você agora. Que legal. E eu acho que é por aí, sabe? A gente tem que expressar mesmo todas as nossas potências, porque vai chegar em alguém, vai estimular alguém. Esse é o poder da arte, né? Causar transformação, reflexão sobre assuntos que são caros ou não à sociedade. Mas eu acho que eu me sinto muito abençoado assim de poder viver do meu ofício e, através do meu ofício, causar reflexão sobre alguns assuntos. É bonito demais, porque são duas paixões aqui do Pretoteca, né? Música e comunicação. A gente sempre fala do poder de transformação desses dois âmbitos, né? Da sociedade, de você cantar, de você escrever, de você comunicar de alguma forma para realmente mudar as estruturas. E é muito corajoso da sua parte, né? Sair de um terreno confortável, que já é a arte na sua vida, a arte de atuar já há tantos anos, né? E colocar o seu coração em algo. Certamente você está tocando um monte de gente, assim como você me tocou ouvindo esse álbum, que é um álbum muito bonito, realmente. Assim, a gente sente o mergulho em coisas que são suas, né? Por exemplo, a faixa Coroa mexeu demais comigo, porque, né, você está falando ali do seu pai, da relação com seu pai, e você citou aqui na nossa conversa desse lugar que o homem negro é colocado, né, de distanciamento. São milhares de crianças no Brasil inteiro que só tem o nome da mãe. A gente sabe que muitas dessas crianças são crianças negras, e você ter o seu pai ao seu lado até hoje. Eu tive a sorte de ter o meu até o fim da vida junto com a minha mãe, entre altos e baixos, né, que nenhuma relação é perfeita. Mas meu pai estava ali. Aí eu lembrei pra caramba dele, né? Ouvindo essa faixa Coroa. E tem também Bênção, que você fala sobre ancestralidade, né? Que são eles, né? Os nossos pais, nossos avós, quem veio antes. Queria que você falasse um pouquinho especificamente dessas duas faixas, que são lindas demais e que me tocaram lá no fundo, assim. Que falam muito sobre você, sobre a gente também. Ai,
Que bonito de escutar, obrigado. Bom, meu pai Pô, meu pai, eu, eu, eu quero ser um pouco do pai que ele foi para mim, para os meus irmãos, sabe? Meu pai, desde muito criança, assim, eu tenho imagens e experiências muito bonitas, assim, com ele. É claro que quando você vai crescendo, tem atritos, tem conflitos que acho que toda relação de família tem, mas, pô, meu pai é um dos meus melhores amigos, assim, é a pessoa que eu recorro para pedir conselho, para eu tenho muita felicidade de ter um pai presente, assim, até hoje na minha vida, um avô incrível pro Mali. E, poxa, essa faixa surgiu, foi uma das últimas faixas a serem escritas, porque é muito difícil falar de pai e de mãe, né? Tanto Coroa como Rainha, a faixa que é o texto que eu falo ali para minha mãe, eu pensava muito, assim, se eu estaria correspondendo à altura, e acho que não dá, mas eu tentei colocar ali todo o meu amor e admiração por eles. É, Meu pai é um cara que nasceu aqui em Salvador. Quando eu nasci, a minha avó fala da felicidade assim, que ele sentiu. Quando o Mali nasceu assim também, a gente chorava muito no telefone, eu e ele, e eu senti uma alegria enorme. Você falou isso do registro, né? Que o Brasil é onde esse índice é alarmante, assim, de pais que não registram seus filhos. Cara, o dia que eu registrei o Mali, foi assim no dia seguinte, né? Ele nasceu já lá na maternidade, eu fui no cartório para registrar e foi uma alegria gigantesca ver o nome dele completo, assim, sabe? Com o meu sobrenome, com o sobrenome da Jéssica. De uma felicidade gigantesca. Mas nessa faixa eu tento falar mesmo desse amor, de tudo que meu pai fez por nós, mas de uma coisa que a paternidade presente dele fez com que ele não vivesse muitas coisas que ele queria viver também, sabe? Então, meu pai, pela personalidade, é uma pessoa que anulou muitas coisas que ele queria viver, colocando a família na frente e tal. E eu sei que agora que ele tá com os filhos criados, ele pode viver as coisas que ele quer viver, que ele tem vontade de fazer, porque a missão dele como pai tá cumprida e ele vai seguir cumprindo. E Benção, acho que foi uma das primeiras músicas que eu compus, e eu acho que eu tive vontade de expressar essa coisa do tempo, da relação com o tempo. Acho que tá tudo tão rápido. Eu acho que esse protocolo não, mas essa cadência mesmo do samba, sabe? Essa coisa de chegar, dar o tempo das coisas, prestar atenção no que realmente importa na vida, sabe? Que é bem-estar, saúde, cabeça boa, o olho tranquilo, para seguir forte, para seguir firme. Então nessa música eu queria falar disso, sabe? Do tempo que as coisas demoram para acontecer e da gente chegar mesmo tranquilo, observar para depois falar. Acho que a gente está vivendo um momento que a gente está sempre sendo estimulado a falar, a expor, todo mundo tem que falar sobre todos os assuntos, sobre todas as tretas de internet, sobre todas as coisas que acontecem. Eu acho que a gente tem que olhar mais para dentro também, sabe? Para o que a gente sente de verdade, se investigar, se entender como ser humano nesse plano aqui, para poder ser a versão total de nós. Acho que era isso que eu queria expressar quando eu compus essa letra. Lindo. Dan, uma artista super diversa, né? E vamos ver mais de Dan ainda esse ano, ainda em 2023. Muitos trabalhos aí, viu, Dan? Porque tem agora em setembro, né? Agora em setembro, daqui a pouco, né, gente? Então agora. Mas quase, a gente já tá quase em abril. É porque tá passando tão rápido que tudo eu tô falando agora. Agora em setembro, é logo ali. Setembro tem Dan, mais uma vez nas telonas aí, com a estreia do Meu Nome é Gal. Você vai interpretar ninguém menos do que nosso glorioso Gilberto Gil. Apenas Deus,
né? Apenas, né? Acho que é aquela coisa, acho que todo mundo queria interpretar o Gil, né? Gente, né? Então eu queria saber como é que foi a construção disso, como foi pra você, ou esse processo, né, de você ser a pessoa que vai interpretar a Gil, mesmo que seja ali na juventude, como funcionou todo esse processo e como foi pra você, né, receber esse papel de fazer ninguém menos que Gilberto Gil nesse filme. Eu, enfim, fiz com muita responsabilidade, muito amor, mas é muito difícil, né? Fazer alguém que você é fã. Imagina, eu cresci escutando o Gil. Uma das poucas tatuagens que eu tenho é o nome de uma música do Gil, que é Pai e Mãe, que é uma música que eu amo dele. Amo essa música, eu vou te copiar, porque eu sempre quis fazer uma tatuagem por causa dessa música. Então, assim, desculpa, tá, Dan? Olha aí, Farei. se você não patenteou, já era, Dan. Tá tudo A Cíntia certo. vai fazer igual. Mas tá tudo certo. Porque é uma música que me toca muito. E aí, enfim, cresci escutando o Gil. Meu pai é muito fã do Gil. Quando eu soube, ele foi uma das poucas pessoas que eu contei. Eu soube que ia fazer o Gil lá em 2019, nesse filme. Porque eu tava num 2 de fevereiro aqui em Salvador, e a Dandara Ferreira, uma das diretoras do filme, junto com a Lopolite, ela me encontrou, a gente tinha alguns amigos em comuns, e ela falou: Dan, eu vou rodar um filme sobre a Gal, e o Gil vai estar, e eu quero que você faça. Porra, e aí, Caraca. ali no mesmo Até momento eu fui arrepiei aqui. agradecer, mas Caramba. e aí só ano passado, em 2022, que a gente foi rodar o filme. E o processo foi super bonito, assim, porque a gente foi para uma cidade próxima a São Paulo, ali em Cuti. A gente foi para uma casa e ficou vivendo, assim, durante quase um mês, uma imersão, sabe, na vida dessas pessoas. Em todos os arquivos de notícia e de documentos que a gente tinha sobre o tropicalismo, sobre Gal, Gil, Bethânia, Torquato Neto, Guilherme Araújo, todas essas figuras. E foi muito bonito assim, o processo, porque é um filme, sem dar spoiler também, mas para que vocês assistam, assim, é um filme que fala sobre encontro e sobre a beleza da amizade. Assim. É um filme que homenageia eu nem vi o filme ainda, a gente ainda não assistiu o filme, mas é um filme que homenageia assim, com muita eficácia e eficiência o legado da Gal. E ter a oportunidade de fazer o Gil numa obra dessa, para mim, é motivo de muita honra. Enfim, depois ainda do processo eu ficava pensando, caramba, rolou, foi mesmo, a gente acabou de filmar. Pode beliscar à A gente vontade tem uma, que aconteceu. e a gente tem uma imagem do Gil, eu pelo menos, né? Eu sou de dezembro de 91. Eu tenho a imagem do Gil já senhor na minha cabeça, no meu imaginário. Foi bonito também o processo, mas né, pensar num Gil jovem, com a gana, a energia de quem inaugura um movimento, né, que é o tropicalismo. Isso surgiu da cabeça do Gil. Então, para mim foi muito, muito bonito poder fazer. Eu me sinto muito honrado, enquanto artista, assim, ter a oportunidade de ter vivido momentos muito especiais e de estar seguindo numa estrada que eu sei que ainda tem muitos desafios aí, mas que eu me sinto muito honrado em poder viver do meu ofício e a partir dele ter realizações tão bonitas. Fico muito honrado mesmo. E você teve contato com o Gil para construir esse personagem? Como é que foi o processo de construção da personagem mesmo? Eu tava com um amigo aqui em Salvador, ele é muito amigo da família do Gil, e aí ia ter um show do Gil aqui no Réveillon, e aí ele falou: você quer vir aqui para casa antes do show, tal, a gente vai fazer um esquenta aqui e vai pro show. Eu falei: beleza, vou sim. Quando chegou na casa dele, a gente estava lá, eu desci com... Ele falou: vamos pro show. A gente desceu Ele falou: a gente vai na van do Gil. Eu falei: mentira. Ele falou: a gente vai na van do Gil. Aí a van chegou, eu entrei na van, no banco da frente, assim, e eu fiquei só escutando a voz dele. O Gil tava conversando com o pessoal da banda, assim. E aí, só de estar no mesmo lugar que ele, escutar a voz do Gil, eu já fiquei, assim...
cara, o que que tá acontecendo comigo? O que que tá acontecendo aqui? E aí tive a oportunidade de falar com ele e tal. Mas a Dandara até sugeriu durante as filmagens da gente ir, conhecer e tal. Eu não quis, porque eu ia entrar numa pira de querer imitar, Uhum. enfim. Assisti muita coisa e tal, mas não quis, assim. E aí depois do filme fui, conheci e tal. Eu tava na posse dele na Academia Brasileira de Letras e, enfim, é uma pessoa que eu não tenho, enfim, contato, mas que eu já tive na presença, já tive essa benção aí. Maravilha. Agora, Dan, a gente fica muito feliz assim de poder contar, né, da sua trajetória. Você é um artista tão jovem, com tanto para entregar ainda, porque nós somos, né, de um país e eu sou de uma geração onde eu me via quase nada na televisão, né? A gente quase não se via. Tínhamos a Chica Xavier muitas vezes de empregada doméstica, né? A primeira vez que eu fui ver uma família minimamente bem sucedida foi na novela A Próxima Vítima, né? Uma família de pessoas pretas. E fico muito feliz de ver as suas conquistas com personagens protagonistas, como a Larissa trouxe aqui, né, do filme Porta ao Lado. Agora, eu queria saber de você, né, rapidamente, assim, das suas violências raciais, porque eu sei que a gente sofre isso até hoje, né? Não importa o lugar que a gente Uhum, ocupe, você vai ser sempre uma pessoa onde a sua pele, a cor da sua pele chega primeiro, né? uhum. Pô, eu acho que enquanto artista, assim, ainda tem muita coisa pra para viver e para realizar, assim. E por mais que eu consiga seguir num caminho, eu consigo estar em exercício, né? Desde quando eu trabalhar como ator, assim, graças aos deuses eu pude ter continuidade. Eu tenho muitos amigos, conheço muitas pessoas que não conseguem porque é uma profissão difícil e por serem negras. E a gente sabe que os personagens para nós são muito mais escassos, quase sempre estão em posição de subalternidade, os protagonistas são poucos, então é uma luta assim. Se você falou de violência, ainda é uma violência, sabe? Quando você Uhum. chega num espaço que você não se sente representado ali nas posições de poder, isso é uma violência, porque você entende que, olha, o lugar para você estar é esse aqui. Daqui daqui você não vai passar. E a gente vai criando um mecanismo. O Ilá, o disco é muito sobre isso também, é sobre uma necessidade de falar o que eu queria fazer enquanto ator e o que eu tinha vontade de expressar enquanto artista, porque uma certeza que eu tenho é que eu nasci para criar coisas. E eu falo isso com toda humildade, mas com toda a potência também. Eu nasci para criar coisas, para inventar coisas que eu quero fazer e que às vezes não vai chegar para mim, e a gente inventa. Mas as violências são muitas, né? Eu moro na zona sul do Rio de Janeiro. No meu prédio, o prédio que eu e a Jéssica moramos, só tem a gente de família preta, sabe? No prédio. Então, é, a gente sente isso diariamente. E quando a gente sai para jantar, se a gente vai num restaurante legal, enfim, bacana, quase sempre a gente é o casal ali. Então, as violências são seis, eu tenho certeza que vocês passam por isso também. Quando a Uhum. gente ascende socialmente, a gente vai percebendo também um monte de coisa que a gente tem ainda para caminhar, sabe? Tem para conquistar. Mas a gente segue, né? Pelo Mali, pelas crianças que ainda vão vir, por nós mesmos, a gente segue. Hoje o STF eu nem vi como é que ficou com o fim do julgamento, se adiaram, mas o STF estava discutindo o perfilamento racial, né, nas abordagens policiais. Uhum. Então, enfim, a gente sabe que a quantidade de gente que perde a vida, que perde a liberdade, que passam por humilhações única e exclusivamente por serem pessoas pretas, numa abordagem policial, é surreal. Quando o policial me para numa blitz e pergunta se o carro é meu mesmo, se tá no meu nome, o documento, isso é uma violência. Sim. Porque na cabeça daquela pessoa você não é digno de estar dirigindo aquele carro, de estar, enfim, andando naquela rua, morando naquele bairro.
Enfim, as violências são várias, mas a gente segue crendo, segue sorrindo com um brilho nos olhos dos nossos filhos. É isso, o que é focar no que dá força pra gente seguir cada vez mais firme. E dá certo também. Dá certo no sentido de vocês estarem fazendo o programa que vocês querem, falando das coisas que vocês querem, já é uma coisa assim que. Porque não é isso que o país espera da gente. Não é isso que o país faz com a maioria de nós. Então, quando a gente consegue ser feliz, prosperar, ter a cabeça boa, a galera surta, porque eles entendem que, caramba, tá tudo feito para eles sucumbirem e ele tá aí, vivão, vivendo. Por quê? É isso, a nossa existência já é uma afronta por si só, né? A nossa presença aqui já é extremamente necessária, né? A gente poder hoje se mostrar inteligente, se mostrar pensador, porque houve tanto racismo científico de achar que preto não era tão inteligente, né? E eu tô até procurando uma fala aqui da Ana Maria Gonçalves para a gente encerrar, que eu tirei foto outro dia do livro dela, que ela falava algo do tipo que ela conseguiu mais coisas na vida do que muitas pessoas brancas. Eu achei aqui, ó. Eu sempre tive medo da inveja, mas era um medo misturado com orgulho, porque ter nascido preta não me impediu de conseguir muitas coisas com as quais alguns brancos nem ousavam sonhar. Eu fui melhor do que muitos deles, embora não gostassem de reconhecer isso. Então eu acho que essa fala do Dan tem muito a ver com o que a Ana Maria Gonçalves deixou num defeito de cor. E a sua existência como artista, como ator, a sua existência, né, como pai, como marido, como agora músico, né, aflorando esse lado, é muito importante pra gente dar as mãos aqui, mostrar que a gente não tá sozinho. Foi um papo sensacional. Pena que Dan tem hora, né? Temos também outras coisas para fazer. Mas foi um prazer imenso, viu, Dan, conversar com você. Dan Ferreira, que é ator, compositor, músico, é um artista diverso, né, Dan? Sim. Um privilégio conversar É isso, eu com falo você. para as pessoas. Desculpa. Imagina. Eu falo para as pessoas que eu quero ser tipo o Pharrell, mano. Eu quero fazer música, eu quero fazer roupa. Porque as pessoas põem amarras na gente que não cabem. Acho que a gente tem que. Tem tanta gente fazendo várias coisas e sendo medíocre. Quando a gente faz com verdade, com coração, a gente tem que compartilhar mesmo. Então é isso. Vamos firme, de cabeça erguida. Amei vocês terem citado a Ana Maria aí, porque, pô, Defeito de Cor é uma obra-prima. Tem uma frase nesse livro também, logo no início, que eu acho uma coisa linda, que é: uma chama não perde nada ao acender outra. É isso, que a gente siga sendo chama e espalhando labareda de potência, de beleza, de vivência por aí. Sensacional. Adorei o papo, muita saúde, muita prosperidade, um caminho de luz e de alegria, que vocês sejam, Amém. continuem sendo o máximo da potência de vocês. Um beijo. Amém, que assim Muito seja. Um beijo obrigada. grande para você. Espero que a gente se encontre, né, pessoalmente, seja no Rio de Janeiro, que é a sua casa atual, seja em Salvador, que é a sua casa de raiz, que a gente possa tomar um banho de mar com Jéssica Mali e Leonardo, que é um amigo em comum que a gente tem lá na Praia de Boa Viagem, que é uma delícia. Maravilha. Beijo, Um beijo Dan. enorme. Obrigada.